Vamos contar uma história com o tarô? Eu sou a Maluquiche e essa é a jornada do mês de maio para o signo de Virgem. Essa é uma leitura geral para quem tem Sol e ascendente no signo, então você pode ou não se identificar com a leitura, tá? Acolha as mensagens que ressoarem com você, mas lembre-se sempre que o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento que nos ajuda a nós tomarmos melhores decisões, mas essas decisões são sempre nossas no final. Por isso, valorize seu poder de escolha. Para atendimentos particulares, agora as coisas mudaram um pouquinho. Clica no link aqui na descrição e você já vai direto para o meu site. Lá você escolhe o atendimento oracular que mais faz sentido para você, o dia e o horário mais confortáveis, faz seu pagamento online de forma segura e garante seu agendamento. Vamos ver qual que é a história de Virgem para o mês de maio de 2025. Virgem, tua energia geral da leitura do mês de maio, Cavaleiro de Ouros. Caminhando aí, analisando muito bem as suas situações, analisando muito bem as suas buscas, aonde você está investindo. Muito bem cuidadosa, muito bem cuidadoso diante das suas decisões e decisões que têm um sentido aí mais trocas, talvez, ou realizações que tenham um sentido mais abrangente, mais sólido, mais próspero, mais real. Vamos ver melhor. O Mago. Energia geral da tua leitura, Virgem, o Mago, Cavaleiro de Ouros e o Mago. Então, as tuas buscas aqui, esse mês, fala bastante sobre você colocar a mão na massa. Esse mês aqui você vai estar um pouco, talvez, receoso, cuidadoso nas suas buscas, nos seus direcionamentos, mas sabendo muito bem manifestar aquilo que você quer criar na tua realidade. De uma forma cuidadosa, de uma forma, talvez, analítica, mas sabendo manifestar muito bem aquilo que você deseja na sua realidade, tá? Pode tanto estar falando sobre você, tá tendo esse movimento, quanto esse movimento tá vindo para você nesse mês, certo? Vocês iniciaram o mês, Virgem, com o Imperador. Então, vocês estão aí se organizando, sendo estratégicas, para estabelecer uma estrutura mais sólida para os seus sonhos ou para talvez aquilo que você esteja criando. Pode ser uma relação, pode ser um projeto profissional, mas existe aqui eu me organizando e eu sendo muito bem decidida daquilo que eu quero, sabe? Vamos ver melhor. Pagem de Paus. Então, você inicia o mês aqui, Virgem de Maio, com o Imperador e o Pagem de Paus. Vocês estão se organizando muito bem em relação às suas iniciativas. Aquelas iniciativas, aquelas comunicações, aqueles movimentos que tem muito a ver com o impulso, que tem muito a ver com talvez essa inocência da criança que os pajens têm de se jogar. E o Pagem de Paus ele se joga com espírito, se joga com vontade, com ousadia. Você está controlando isso muito bem, controlando muito bem as suas iniciativas ousadas, tendo bastante estratégia para se manifestar criativamente em algum projeto ou em alguma relação, tá? Então, vocês iniciam esse mês aí analisando muito bem aonde vocês vão iniciar projetos, relações, independente, qualquer coisa que vocês forem iniciar com muita coragem e com muito otimismo, tá? Desafio do mês de maio, 10 de copas. Então, o desafio de vocês esse mês talvez seja valorizar as pessoas ao redor de vocês, num sentido mais emocional, num sentido
4 de paus. Desafio do teu mês, 10 de copas com 4 de paus. Virgem, vocês estão com dificuldade esse mês realmente em valorizar os pequenos esforços, em valorizar as relações que têm uma conclusão positiva, onde vocês tiveram essa construção aí positiva de dar e receber. E uma felicidade também pelos projetos construídos, pelos esforços aí construídos durante essa relação, seja profissional, seja emocional. Mas existe aqui a dificuldade de vocês aproveitarem mais um momento de gratidão, um momento de divertimento, sabe? De vocês se permitirem essa troca emocional e também, ao mesmo tempo, essa troca de, não tem problema de a gente dar uma parada aqui para festar, sabe assim? Meio nesse sentido. A base da situação é a Rainha de Espadas. Então, tudo isso fala sobre uma decisão que você tomou, ou talvez que alguém tenha tomado. Mas foi uma decisão muito bem alinhada com os seus princípios, seja ela ou você, mas foi uma decisão alinhada com princípios, com ideologias, com aquilo que eu acredito, tá? Com a minha moral, com a minha ética. Vamos ver melhor. É sobre isso. A base da situação, Virgem, a Rainha de Espadas com a Rainha de Espadas, para dizer que existiu aqui uma decisão muito bem realmente pensada e equilibrada, ponderada, que tem a ver exatamente com valores éticos e que houve aqui talvez esse corte, tá? Então, existe aqui uma situação onde houve um corte aqui justamente pela ética, pela moral não ser semelhante, tá? No teu passado recente, você veio com os 6 de ouros. Então, no passado recente, existiu aqui uma ajuda, ou talvez a idealização dessa ajuda. Mas existiu alguém aqui querendo ou sendo ajudado por outra pessoa. Existe também a necessidade da ajuda, né? Vamos ver melhor. 7 de ouros. Talvez aqui no passado recente você estava idealizando e esperando uma ajuda por alguma coisa que você nutriu, tá? Esperando aqui, talvez, alguém... Ou você, ou essa pessoa. Existiu aqui no passado recente alguém esperando uma troca justa e igualitária e que se esforçou para essa troca, tá? Então, o teu passado recente existiu talvez essa espera, essa idealização. Talvez não tenha chego a concretude dessa troca ter se realizado. Teu foco esse mês, Virgem, 7 de paus. Então, teu foco esse mês, vocês estão decididos que vocês vão seguir aquilo que vocês acreditam, independente do que os outros pensem, independente do que os outros acham. Existe aqui muita confiança na tua ação, existe aqui muita sabedoria também de não se importar com a opinião alheia, né? Vamos ver melhor. Rainha de paus, confiança. Foco de vocês esse mês é decidir e buscar tudo aquilo que traz confiança para vocês, tudo aquilo que desperta esse fogo espiritual, essa paixão pelas coisas mesmo e essa inspiração. É uma inspiração que a Rainha de paus tem, ela é inspiradora e ela é autêntica, né? Por isso que ela é inspiradora, pela autenticidade dela. E para vocês, esse mês, o foco é justamente decidir por ser inspirador, decidir talvez também por alimentar mais essa sua autoconfiança, essas suas paixões, né, que trazem aí esse senso de inspiração para as pessoas ou para vocês mesmos na vida de vocês, né? Beleza? Futuro próximo, Virgem, vocês vieram com 9 de copas. Muito bem realizados, realizadas, se sentindo mais, talvez, emocionalmente independentes, conquistando aqueles desejos emocionais que vocês tinham ou têm, que talvez vocês estão buscando aqui, né? Vamos ver melhor. A Torre. Futuro próximo, Virgem, vocês vieram com 9 de copas e a Torre.
Então, existe aqui, no futuro próximo, vocês finalmente se realizando e talvez reconstruindo essa autoconfiança de vocês a partir de uma ruptura. Pode ser uma ruptura de crenças limitantes, pode ser uma ruptura no âmbito mesmo das relações, alguém, enfim. Talvez a dificuldade do mês seja realmente todo esse processo aqui de gratidão e compartilhar as emoções, talvez venha a ruir, mas a questão é que, independente do que vai vir, do que vai ruir, do que vai se revelar, do que vai cair na sua vida, vai ser para o teu melhor, vai ser para que você seja mais feliz, que você tenha, valorize mais os seus sentimentos felizes, tá? E as suas conquistas também, as suas realizações. Então, no futuro próximo, você vai estar aí se realizando através de revelações que podem trazer aí a destruição de todas as ilusões e tudo aquilo que foi construído por mentiras, tá? Mas existe aqui a realização feliz através dessa quebra. O que está beneficiando vocês esse mês? Virgem, 3 de paus. Manter a fé, manter-se confiante, aguardar e esperar, que saber e confiar que o momento certo vai chegar para vocês colocarem em prática tudo aquilo que vocês querem colocar, todos os seus desejos que o seu espírito pede, todos os seus desejos criativos de realmente se expressar no mundo, né? Que você está no foco aqui com a rainha de paus, o 7 de paus, né? Vamos ver melhor. Ás de ouros. Virgem. O que está beneficiando vocês esse mês com o 3 de paus e o Ás de ouros é vocês confiarem que vocês vão ser recompensados, divinamente até falando, sabe? Pelos seus esforços, que existe sim, que pode existir sim uma oportunidade de vocês plantarem frutos bons, frutos prósperos, frutos que realmente vão trazer aí uma diferença na vida de vocês, tá? Também pode estar falando que vai beneficiar vocês esse mês é vocês manterem a fé e acreditarem que uma ajuda divina vai vir aí para vocês. Certo? Ambiente externo é aquilo que vocês talvez não consigam perceber, a temperança. Existe esse equilíbrio divino acontecendo. Talvez vocês não consigam enxergar, mas existe. A temperança é uma carta que fala sobre equilíbrio divino, sobre guiança divina. E sobre a gente entender que às vezes as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Vou pegar as espadas. Energia externa. E aquilo que talvez você não consiga perceber, Virgem. A temperança coais de espadas. Existe aqui um equilíbrio divino, uma guiança divina e também uma modificação alquímica, né? Uma transformação tranquila, pacífica, através de uma ideia ou através aqui de eu vencer um desafio com as de espadas, tá? Então, isso pode ser que as pessoas estejam te vendo dessa forma, uma pessoa que está conseguindo vencer os desafios de uma forma mais tranquila e pacífica, ou pode ser que a pessoa com quem você está lidando, tá, dessa situação, seja uma pessoa que está muito tranquila, está deixando se guiar pelo divino e tá vencendo os desafios dela com isso, certo? Medos e anseios, Virgem, vocês vieram com 4 de ouros. Vocês estão com medo de se abrir. Pode ser para receber uma ajuda, pode ser para ajudar, mas vocês estão com medo de se abrir e também de demonstrar aí, ou talvez de externalizar alguma coisa que vocês precisam. Talvez seja uma doação, não no sentido, sabe assim, preciso fazer uma doação para uma... Mas é no sentido que eu não quero, sabe assim? Não que você precise nada, mas ao mesmo tempo que você quer se abrir, você tem medo de se doar. A força. Medos e anseios, Virgem. 4 de ouros com a força. Vocês estão com medo aí de... Ao mesmo tempo que vocês querem aí se abrir emocionalmente e demonstrar aí a energia do coração de vocês e demonstrar aí toda essa ferocidade que vocês sentem dentro de vocês e toda talvez essa paixão, ou talvez vocês queiram muito perdoar alguém aqui e ao mesmo tempo vocês estão aí nessa dubiedade,
Será que perdoo? Será que não perdoo? Não quero me abrir para perdoar, mas ao mesmo tempo sinto que quero. Também pode ser no sentido quero, não quero, estou controlando muito os meus sentimentos, as minhas emoções, não quero demonstrar, mas ao mesmo tempo quero. Tá? É nesse sentido. E o resultado da leitura para vocês esse mês veio com o Eremita, que também é uma carta de vocês. Né? Vocês vieram aqui que a energia geral com o Cavaleiro de Ouros, que é uma carta que representa vocês na carta da corte, e nos arcanos maiores é o Eremita. Então, vocês vêm aqui, concluindo esse mês, buscando se isolar um pouco para compreender. Vou pegar, tá? Só a que eu vi. Para compreender melhor, para se... O Eremita, resultado da leitura é o Eremita e o 6 de espadas. Então, vocês estão aqui entrando num processo de autoconhecimento, talvez entrando num processo de isolamento e autoconhecimento, onde vocês vão aprender aí, vão compreender todas as fases aí da vida de vocês, vão compreender os ensinamentos e as experiências que vocês tiveram para que vocês tomem melhores decisões. O Eremita, ele ilumina os outros, ele inspira os outros através das atitudes dele. E é o foco de vocês, né? O 7 de paus, a inspiração, a conquista nova pela confiança para inspirar, né? Então, vocês estão aqui concluindo o mês buscando essa compreensão com os 6 de espadas, do que eu preciso modificar na minha vida, para onde eu preciso ir, o que eu preciso deixar para trás, né? Então, através desse processo aí de autoconhecimento, vocês vão estar aí no final do mês percebendo o que vocês precisam deixar para trás e qual o caminho que vocês precisam seguir que realmente faz mais sentido para vocês. Tá certo? Vamos finalizar com um conselho do oráculo elemental. Ai, que lindo! Deserto. É o número 13. Vamos lá. Solitude. Existe uma diferença entre estar sozinho ou solitário e ser solitário. Sentir-se confiante para passar um tempo sozinho é algo poderoso. Você não precisa de tanto. Trabalhe no desenvolvimento da simplicidade. A vida é mais do que acumular objetos. Você pode ser resiliente e se adaptar às circunstâncias difíceis. Deserto. Esse é o conselho de vocês aqui para o mês de maio. E que tem muito a ver com o resultado da leitura de vocês, né? Vocês buscarem esse processo mais solitário e não se sentirem talvez tão sozinhos e entenderem que é um processo necessário para que vocês consigam compreender aqui o que vocês precisam abandonar e o que vocês podem criar na vida de vocês. Muito legal. Virgem, essa foi a jornada do mês de maio de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.